É um tema muito forte. Tem uma experiência que eu não participei diretamente, que eu participei indiretamente. Foi na minha família. Eu tinha uma prima que ela namorava um rapaz. Isso tem muitos anos, eu tinha 8, 9 anos de idade. Ela, na realidade, ela era prima do meu pai, não minha. E ela é minha prima em segundo ou terceiro grau, acho que em segundo grau. E ela namorava esse rapaz, aqueles noivados longos. Era um rapaz que não ficava no emprego, que não se esforçava. Ela era uma moça muito esforçada, muito estudiosa, muito batalhadora. Naquela época, que era difícil mulher trabalhar, há mais de 40, 50 anos atrás, estou com 59, 50 anos atrás, ela já trabalhava em banco, que era mais difícil ainda. Você encontrar mulheres se o banco aceitar funcionária mulher. E ele não conseguia, não ficava no emprego, não ficava, os irmãos dela arrumavam emprego, enfim, aqueles noivados longos. Chegou a hora que ela foi se entristecendo tanto com ele era muito ciumento também, né? Vivia ameaçando ela, dava escândalo por ciúme quando ela estava falando com algum colega no banco, ela passou diversas vergonhas. Chegou a hora que ela não aguentou, terminou o noivado. E esse rapaz ficou muito tempo atrás dela, foi necessário que parentes atuassem, né? Para ele não fazer uma coisa até pior com ela, a família tinha medo. Ele vivia atrás dela, um dia ele sumiu. Ela foi viver a vida dela, né? Conheceu uma outra pessoa, começou a namorar e um dia recebeu uma carta da mãe dele, com uma carta dele dentro do envelope da carta da mãe. Ele se suicidou e deixou um envelope dizendo que ela era culpada, que ele não vivia sem ela, que ele não conseguia viver sem ela, e se suicidou. E a mãe ficou muito chateada com ela, né? E botou a carta dele e mandou para ela. Ela leu aquilo, ficou muito perturbada também, eu me lembro da época. Já estava maiorzinha, já estava aí com uns 11, 12 anos. Ela ficou muito triste, ficou muito mal e tudo, mas já estava com outra pessoa, foi seguindo a vida. E ela casou-se, engravidou. E a irmã dela gostava muito de ir em centro espírita. E levou ela. E no centro espírita, eu não sei direito essa história, eu não sei se ele manifestou, essa parte que para mim não ficou, e eu tentei recuperar e não consegui. Mas enfim, nesse centro espírita ela soube que o menino era a reencarnação dele, que não foi uma encarnação organizada pela espiritualidade. Também não estava previsto ela ter engravidado naquele momento, e realmente não estava, ela foi uma surpresa quando ela ficou grávida, né? Acho que tinha um mês ou 2 de casamento, foi uma surpresa assim. Eu me lembro que ela ficou muito chateada no começo, nossa, mas eu mal casei, estou grávida e tal. Eu me lembro do rebuliço, né? Houve uma rejeição da parte dela, e ela soube no centro espírita que ela tivesse muita atenção, que ela orasse muito, que aquele espírito era a reencarnação de um noivo que ela tinha tido. Ela não acreditou, né? A irmã dela acreditou, ela não acreditou. Eu me lembro muito bem dessa conversa na minha casa. Todo mundo ficou dizendo, ele diz isso para eles dizem isso para você se ficar impressionada, não sei o quê. Não dei muita atenção a esse tipo de coisa e tal. E ela, bom, enfim, nasceu o garoto. Ela morava distante da minha família. Eu só fui conhecer o garoto quando ele tinha uns 3 ou 4 anos. Eu já estava aí mocinha, com uns 15 anos de idade. Quando eu olhei para o menino, eu senti uma coisa estranhíssima. Gente, por Deus do céu, eu me lembro disso até hoje. A sensação que eu tive ao olhar para ele, eu não sei se eu fiquei impressionada por causa da história que me contaram do centro. Eu não sei o que foi, mas eu fiquei estranha. E minha mãe percebeu, né? Minha mãe sabia que eu tinha mediunidade. Disse, você está sentindo alguma coisa? Eu disse, mãe, eu quero ir para casa. Não, mas a gente veio ficar aqui. Eu disse, mãe, eu pego o ônibus. Você fica aí com meu pai e meus irmãos, eu vou para casa. Não estou bem. E aí peguei o ônibus e fui-me embora. Saí dali e fui-me embora. Eu fiquei muito impressionada. Era um problema sério do menino, ele era muito dengoso. Ela fazia todas as vontades do menino, era uma coisa assim bem estranha, sabe? Não tinha nenhum limite. Você via a família reclamando que o menino era muito mal educado, que ela não dava limite, que o pai tentava dar limite, que o pai tentava educar o menino e ela não deixava, mimando. Bom, um dia, ele estava com 5 anos e pouco, ela estava sentada no apartamento, na sala, costurando, e ele brincando no chão. Sabe o que ele fez? Olhou para a varanda, puxou um banco, não deu tempo. Tchau, mamãe, e se suicidou. Gente, vocês não podem imaginar o que foi isso.
Vocês não podem imaginar o que foi isso. Ela estava na sala, no sofá, o esposo dela estava numa mesa, bem perto assim atrás. Os dois correram, mas não deu tempo. Ainda bem que os dois estavam ali, né? Para ver como foi. Simplesmente assim, tchau mamãe, e pulou. Ela ficou muito mal, foi um Deus nos acuda, e foi. Aí a irmã dela voltou no centro espírita, né? E lá do centro veio um recado, que ele já fez aquilo exatamente para acabar com a vida dela e com a vida do marido. Que ela não conseguia acreditar, não, ele era uma criança, como é que uma criança podia ter esse pensamento, mesmo que fosse o mesmo espírito, uma criança não ia ser tão malévola, não ia ser, ela chamou de malévola, né? Não ia ser tão assim, tão ruim, não, ela não conseguia acreditar. Ela acreditava até que poderia ser o espírito do noivo, mas que jamais uma criança faria aquilo. Né? Então, e as pessoas perguntavam a ela, e você tem outra explicação? Ele era um menino tão mimado, tão querido, você fazia todas as vontades dele, ele não tinha nenhum problema mental, já estava na escola estudando, né? Não tinha nenhuma queixa assim, então, ele era mimado, não tinha nenhuma queixa. É normal também uma criança correr para a varanda, puxar um banco, subir, dizer tchau mamãe e pular, né? Eu acreditei na hora, todo mundo na família acreditou, só ela que foi com resistência de acreditar. A irmã dela foi em outro centro, um outro espírito também mandou um recado para ela, chamando para ela ir lá para conversar, que ela procurasse superar, que era difícil a experiência que ela passou, mas que ela precisava superar pelo bem de todos. Pelo bem dela, pelo bem do próprio espírito suicida, pelo bem do marido dela, que se ela não superasse, aquilo ia ser uma tragédia. E a forma dela superar é que ela procurasse estudar, procurasse conversar com outros médios, procurasse pesquisar, procurasse uma prova, não é que dissesse que os espíritos estavam mentindo, ou uma prova que dissesse que os espíritos estavam falando a verdade. A irmã dela foi num centro, o espírito... eu fiquei muito impressionado com essa história. A irmã dela foi num centro, teve um espírito que descreveu ele na encarnação anterior, descreveu a mãe dele, né? Ela não quis ir lá conversar para poder se aproximar dessa história, para poder orar, né? Para poder perdoá-lo mais uma vez, né? Além de perdoar tudo que ele fez contra o noivo, perdoar nessa experiência, não é, que ele fez. Enfim, não foi, ela ficou muito culpada e o marido foi ficando com muita raiva dela, enfim, acabou 3 inimigos.